A gente agora vai falar de educação superior. Um grupo de pesquisa lançou um portal de conferências em ciência, tecnologia e inovação em Alagoas. E para a gente entender a importância desse trabalho, que é realizado pelo grupo de pesquisa Observinter da Universidade Federal de Alagoas, um grupo que é registrado junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, desde 2011. Trabalho este que é liderado pelo nosso entrevistado, o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas, coordenador do Observatório de Estudos Interdisciplinares da Informação e idealizador desse portal de conferências em Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas. Professor Edivânio Duarte, seja bem-vindo de volta aqui ao nosso Antena Educação. Bom dia, professor. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos e a todas, os ouvintes, né, da Antena 7. É uma satisfação, né, Abdias, retornar aqui mais uma vez, né, para falar de educação, para falar de ciência, tecnologia e inovação e para falar dos feitos, né, do nosso estado de Alagoas, das instituições, né, que compõem o nosso estado de Alagoas. Então, assim, estou muito feliz por esse retorno. E para além do que a gente já vem falando historicamente sobre pós-graduação, sobre graduação, sobre pesquisa, sobre eventos técnico-científicos, agora falar de uma novidade que é a implantação do nosso portal de conferências em ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas. Então, estou muito satisfeito de estar aqui com você, enfim. Muito bem, professor. A gente que fica honrado aqui com a sua presença de nos trazer um assunto que é extremamente importante, porque o portal de conferências em ciência, tecnologia e inovação, ele vai unificar, vai ser uma base de dados, né? O professor, me tira uma dúvida, o portal ele vai ser o que chama-se na ciência de repositório também para os trabalhos acadêmicos. Como surgiu e como é que foi a necessidade da criação desse portal? Então, Abiria, na verdade, né, o portal já existe, né? É claro que nós partimos com um plano piloto. O portal ele surgiu de uma necessidade de um evento nosso, o Seminário Internacional de Informação, Tecnologia e Inovação, que é realizado anualmente pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas, né, que, como você bem disse, faz-se necessário a disponibilização da produção, ou seja, dos trabalhos apresentados durante o evento. Então, dessa necessidade e da potencialidade, né, que um portal representa para a comunicação e para a divulgação da ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas, a gente viu um potencial muito grande, na verdade, de disponibilizar uma infraestrutura de planejamento, de gestão, enfim, em torno dessa temática no estado de Alagoas. Então, surgiu de um projeto piloto, na verdade, dos anais do nosso sítio, né, que vem sendo realizado, mas mais especificamente das edições, das 3 últimas edições. Foi uma exigência, inclusive, do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, de Informação em Ciência e Tecnologia, né, para a atribuição do ISSN. Nós precisávamos de uma plataforma mais interoperável, digamos assim, que preenchesse alguns requisitos. E aí a gente optou pelo OJS, né, o Open Journal System, que é um sistema utilizado universalmente, mundialmente, na verdade. E aí surgiu essa oportunidade de a gente propor não somente os anais do sítio, mas também uma infraestrutura mais ampla, né? E aí surgiu de uma parceria entre o meu grupo de estudo, o Observatório de Estudos Interdisciplinares da Informação, o Observinter, e o ponto de presença da Rede Nacional de Pesquisa aqui em Alagoas, né, que é sediado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Então, observe que o portal ele já nasce nessa confluência institucional que eu costumo dizer que facilita sobremaneira, né, a nossa atuação nesse espaço aí. Muito bem, professor. Então, já tem um trabalho integrado entre o Observinter, que é esse grupo de pesquisa que existe desde 2011, a FAPEAL também e o portal em si, que já está em funcionamento. Professor, quais são os trabalhos que são vinculados, que são inseridos nesse portal? Bom, Abdias, como é um portal de conferência, né, na verdade a intenção é disponibilizar todos os trabalhos que são apresentados em eventos técnico-científicos
do Estado de Alagoas, né, de instituições públicas e privadas, inicialmente a nossa casa, naturalmente, a Universidade Federal de Alagoas, mas também as instituições públicas do Estado, como a UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, a UNCISAL, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde, e instituições privadas também que tenham interesse, que realizem seus eventos e que esses eventos e a produção deles resultantes, né, atendam algumas políticas editoriais que fazem parte do portal de conferências. Ou seja eventos técnicos científicos que tenham uma regularidade na sua realização, sua produção seja de acesso aberto, tenha políticas de avaliação por pares, tenha também uma política de integridade e reputação, tenha um cuidado com a questão da inteligência artificial também, que a gente está vivenciando de forma bastante acelerada, né, emergente de forma bastante acelerada aí, também no campo da produção técnico-científica. Então, esse conjunto de elementos é o que vai condicionar a participação das instituições no portal de conferência em Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas. A gente teve aqui recentemente, professor, a realização do CIT, que é o Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado inclusive no Polo Tecnológico, no bairro de Jaraguá. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, todos os trabalhos apresentados ali no CIT, eles vão estar vinculados ao portal. Sim, estão disponibilizados, na verdade. Então, assim, cada evento, ele terá o portal, ele vai centralizar. Na verdade, o portal tem essa característica de gestor, né? Então, disponibiliza a plataforma e aí disponibiliza, claro, estabelece um conjunto de políticas e as instituições que pretendem disponibilizar a produção resultante dos seus eventos, né, precisa atender a essas políticas. Então, o CIT, por exemplo, foi um evento cujos anais teve essa preocupação desde o início de preencher todos esses requisitos, já que ele serve de modelo, né? Nós já temos um outro, que é o WTR, que é organizado pela própria FAPEAL, né, juntamente com o POP, né, o ponto de presença da Rede Nacional de Pesquisa em Alagoas. Mas a ideia é que a gente amplie cada vez mais, porque é uma forma de contribuir, né, com a ciência e tecnologia e inovação do nosso Estado. E mais do que isso, contribuir, inclusive, como uma infraestrutura básica para o nosso sistema de pós-graduação. Né? Como o projeto ele parte de um grupo de pesquisa que tem uma atuação muito forte na pós-graduação, né? E tem uma participação, né, via incentivos diretos e indiretos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas e também da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos uma preocupação muito nesse sentido. Então, trata-se, a rigor, de disponibilizar uma infraestrutura que potencialize a produção. Não somente a produção bibliográfica, mas também a produção técnica e tecnológica, né? Ou seja, a disponibilização de um conjunto de trabalhos. Então, sim, Abdias, nós não somente disponibilizamos os anais do sexto, que foi a última edição que nós tivemos, foram mais de 80 trabalhos, né, de pesquisadores em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, e pós-doutorado, inclusive, das 5 regiões do país e de mais 5 países. Nós tivemos trabalhos de palestrantes de 5 países, além do Brasil, mais 4 países. Então, nós tivemos palestrante do México, nós tivemos palestrante da Argentina, nós tivemos palestrante do Peru, nós tivemos palestrante da Espanha e tivemos pesquisadores de Portugal. Então, é um evento que realmente veio para ficar e serviu de base, sim, para que a gente mostrasse que é possível o Estado de Alagoas, em torno das instituições, sobretudo de ensino e pesquisa, como a Universidade Federal, a Universidade Estadual, as 2 estaduais, aliás, e também o sistema de educação que nós temos privado no Estado, né, que também contribui sobremaneira com essa participação. Inclusive, no nosso evento, nós tivemos pesquisadores apresentando trabalhos, né, tanto da UNCISAL quanto da UNEAL e também das instituições privadas do Estado. Então, eu acho que sim, que o CIT teve essa contribuição bem forte, né, na implantação do nosso portal. Para você acessar o portal de conferências em Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas,
O link é observinter.al.gov.br. Aí vou pedir até para o Matheus disponibilizar na tela. Agora, professor, é um portal aberto ou você precisa estar cadastrado, fazer um acesso? Ele é destinado para o público em geral que quiser ter acesso aos trabalhos, alunos de universidades, ao público em geral, ou ele precisa dessa vinculação de um cadastro? Não, Abdias, o acesso para o pesquisador, para o usuário final, na verdade, né, ele é aberto. É uma das políticas, inclusive, do portal que seja de livre acesso, entendeu? O cadastro, né, o conjunto de cadastros que nós precisamos realizar, tem 2 tipos de cadastro. O cadastro para instituições, que é o cadastro, é uma solicitação de um cadastro para participar do portal e disponibilizar os trabalhos dos seus respectivos eventos. E temos um cadastro, né, que é secundário, na verdade, nessa relação, é um outro nível, na verdade, que é dos usuários, são cadastros dos usuários, que são realizados no momento da submissão dos seus trabalhos. Mas aí cada evento tem a responsabilidade de fazer a gestão da sua plataforma. O portal, na verdade, é um grande sistema que é composto por um conjunto de subsistemas. E os subsistemas são exatamente as plataformas de cada um dos eventos. Agora, professor, eu queria abordar um pouco mais agora, nessa mesma perspectiva do portal de conferências em Ciência, Tecnologia e Inovação, mas falando do Observinter, né? O Observinter que dá esse suporte, que deu esse suporte para a criação do portal. É um grupo que é registrado no CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, desde 2011, ou seja, já tem 14 anos de atividade, e o senhor coordena esse grupo de pesquisa, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos ao longo desse tempo e as contribuições do Observinter para a ciência, tecnologia e inovação em Alagoas? Certo, Abdias. Os grupos de estudos, né, que são de pesquisas, que são cadastrados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, eles têm finalidades diversas, né? Inicialmente, aglutinar um conjunto de pesquisadores em torno de uma temática específica e em torno de um conjunto de objetivos, para pesquisar e para produzir, comunicar e divulgar. É basicamente isso. Agora, mais do que isso, esses grupos eles são importantes, sobretudo porque eles se apresentam como condições para uma série de atividades dentro do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, se eu quero submeter um projeto no escopo da universidade, mesmo micro, digamos assim, dentro da Universidade Federal de Alagoas, para um projeto de iniciação científica, para conseguir 2 bolsas para aluno, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso estar vinculado a um grupo de pesquisa. Então, esse grupo de pesquisa ele tem uma base dentro da própria instituição universidade, porque ele serve, né, para aglutinar esses pesquisadores. Tanto os orientadores, como é o meu caso, como também os orientandos, os pesquisadores iniciantes, os PIBICs. Os PIBIT também, que é de iniciação tecnológica. Serve também para vincular aos nossos pós-graduandos, os nossos mestrandos e os nossos doutorandos. E, a partir daí, desenvolver outros projetos, como, por exemplo, um projeto de pesquisa em inovação ou de pesquisa e desenvolvimento junto ao CNPq, a partir do que eles chamam de projetos universais, de bolsas universais. É uma condição estar vinculado para ser pesquisador bolsista de produtividade, como é o meu caso, que sou bolsista junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também, né? E serve, sobretudo, Abdias, para que a gente estabeleça uma rede de colaboração em torno da produção, da pesquisa e da produção técnico-científica. Então, desse grupo de pesquisa, por exemplo, como eu sou vinculado a 2 programas de pós-graduação, inicialmente da Universidade Federal da Paraíba e, posteriormente, com a implantação do DAGENT, da Universidade Federal de Alagoas, eu tenho pesquisadores, colegas, né, dessas 2 instituições inicialmente, né, e pós-graduandos e também egressos da pós-graduação. Mas também temos vínculos com outras instituições. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, nós temos. Universidade de São Paulo, nós temos. Universidade Federal de Sergipe. E, mais recentemente, nós estamos num processo crescente de internacionalização de nossas pesquisas e, notadamente, do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação, nós temos a participação
de pesquisador da Universidade Nacional Maior de São Marcos, que é no Peru. Inclusive, atualmente é o vice-líder, né, nesse processo de integração. Então, e daí resulta produções diversas, resulta capítulos de livros, artigos, trabalhos completos publicados em anais, relatórios, né, e tantas outras produções intelectuais que a gente possa, digamos assim, desenvolver em torno da ciência, da tecnologia e da inovação, inclusive os anais e o nosso portal de conferências. Professor, para aquela pessoa que está nos acompanhando, a gente está falando aqui no nosso Antena Manhã, estamos entrevistando o professor Edivânio Duarte de Souza. Professor Edivânio é professor do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas, coordenador do Observatório de Estudos Interdisciplinares da Informação e idealizador do portal de conferências em Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas, entre outros trabalhos tantos que são desenvolvidos. Professor, são muitas pesquisas, muitos estudos. O senhor acabou de citar as produções, livros, capítulos de livros, artigos científicos, dissertações, teses, TCCs. Agora, para quem está nos ouvindo do outro lado, talvez fique se perguntando assim, de que forma essas produções todas contribuem para a efetividade daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, no que diz respeito a políticas públicas, mecanismos de integração social, mecanismos que trabalhem, por exemplo, desenvolvimento de ferramentas para aperfeiçoar o nosso convívio social. Como é que essas pesquisas todas se materializam em práticas visíveis? Visíveis eu falo, claro que os trabalhos já são visíveis, mas eu falo que o cidadão possa sentir na sua vida cotidiana. Certo. Ok, Abdias. Então, para falar disso, eu pretendo ampliar mais um pouco e aqui pedir licença, inclusive, à minha coordenadora, a professora Rosaline Mota, na verdade, que é a atual coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e também falar um pouco até de forma mais ampla, também pedir licença ao meu reitor, né, o professor José Altonholo, né, que apoia sobremaneira, que vem trabalhando fortemente com sua equipe em torno da pós-graduação, os dados, né, de ampliação e de qualificação da nossa pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas demonstra exatamente isso. Então, Abdias, falando especificamente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o primeiro passo é a gente pensar que nossas pesquisas elas pretendem, né, em grande medida, uma devolução, sim, à sociedade. Então, os objetos de estudo, né, das pesquisas que são realizadas no âmbito do programa de pós-graduação, pelo menos nesses 5 anos, né, nós temos nos dedicado fortemente aos problemas concretos que nós vivenciamos nas instituições do Estado de Alagoas. Então, a gente estuda a Biblioteca Pública, a gente estuda a Fundação de Amparo à Pesquisa, a gente estuda a Secretaria de Planejamento, a gente estuda o SEI, a gente estuda o sistema de comunicação de uma determinada emissora, como foi o caso da sua dissertação, um quadro, né, que é referência dentro do Estado de Alagoas. Então, nós estudamos realmente, né, objetos, um conjunto de fenômenos, de processos, de políticas. A gente estuda, por exemplo, estudou, por exemplo, o programa, um projeto, né, bastante interessante, que é o Liberdade, né, que é o projeto de remissão de pena pela leitura no Estado de Alagoas. Então, os sistemas de informações, os sistemas de arquivo, as fake news, desinformação, a gente estuda uma série de questões, né, que, na verdade, são de interesse. Então, nessas pesquisas, a gente traz uma série de resultados que contribuem para nós, pelo menos, compreender minimamente o que está acontecendo. Para, a partir daí, existir uma série de desdobramentos e outras possibilidades que a gente sabe que a pesquisa não termina ali, a gente precisa fechar, na verdade, porque tem um prazo, porque precisa realizar todo um ritual de apresentação de defesa junto a uma banca. Mas nós sabemos que esse conjunto de elementos que nós trazemos em torno dessa rede que se estrutura de pesquisa, né, e de produção intelectual no programa de pós-graduação em Ciência da Informação e de forma ampla nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas e também das outras instituições agora. Nós tivemos também recentemente aprovações de programas tanto na UNEAL quanto na UNCISAL e também até instituições privadas. Então eu penso que sim, né, há uma preocupação. O nosso programa em particular,
né, ele está bastante antenado às questões que são questões críticas, que são questões caras para a nossa sociedade. Quando a gente pensou no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, a gente pensou exatamente nisso. O que nós podemos contribuir, no primeiro momento, para Alagoas, em informação, tecnologia e inovação? Claro, sem perder de vista a região Nordeste, sem perder de vista o Brasil e sem perder de vista também o cenário internacional e transnacional. O que vem acontecendo, de fato, nesse contexto, nessa trilogia aí, nesse triângulo que nós podemos, de algum modo, contribuir. Então, nossas pesquisas, elas vêm muito nesse sentido. Claro, tem pesquisas que têm um cunho mais teórico e aí fica mais difícil você verificar no primeiro momento qual seria a aplicação, até porque o nosso programa de pós-graduação é um programa acadêmico, né? Mas isso não quer dizer que a gente passe ao largo das questões que são caras, né? Que são importantes, digamos assim, para o estado de Alagoas em sentido amplo e para a nossa sociedade civil. Né? Não somente as questões de ordem acadêmica, mas, sobretudo, para a nossa sociedade civil. Sem dúvida, né? O que seria do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social, sem as pesquisas, né? Sem o empenho, e é um empenho assim que eu acompanhei, inclusive, acompanho de perto, por vivenciar também essa realidade. É um empenho duríssimo e de muita dedicação para trazer essas análises todas que acabam influenciando, como o professor Edivânio comentou, os aspectos sociais nos quais nós estamos inseridos, né, professor? Sim. Posso? Pode concluir. Pois não. Ô, Abdias, e assim, essa é uma questão que faz parte, na verdade, de uma política institucional, né, dentro da Universidade Federal de Alagoas, mas também do que a gente vem construindo a partir de um conjunto de parcerias. Por exemplo, quando a FAPEAL, que é a nossa, além da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa é a nossa grande fomentadora dos projetos, dos professores, dos projetos da instituição, como, por exemplo, o nosso periódico científico, né, que é um periódico bem novo, na área de ciência da informação, mas é um periódico que já se destaca nacionalmente e em decorrência, sobretudo, dos apoios que nós tivemos aqui e aqui registrar a FAPEAL na pessoa do nosso diretor-presidente, Fábio Guedes. E aí, um dos elementos que demonstra claramente essa nossa preocupação por exemplo, as bolsas que a gente concorreu para os pós-graduandos junto à FAPEAL. Elas são sempre, essa concorrência é feita sempre via edital público, né, que a Fundação de Amparo à Pesquisa lança, e mais do que isso, nós precisamos realmente justificar por que o programa pretende aquela bolsa, qual é a contribuição de fato, pesquisa a pesquisa para o estado de Alagoas. Entendeu? Então, isso é uma política bastante interessante do estado como um todo, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado como um todo, né, especificamente da Fundação de Amparo, porque não é um mero financiamento, é um financiamento dentro daquilo que, dentro da proposta da Fundação de Amparo à Pesquisa, é justificável. Então, assim, eu penso que é uma estratégia bastante interessante e isso casou, digamos assim, né, com o que a gente já vinha planejando dentro do nosso, já vinha estabelecendo dentro do nosso planejamento estratégico, né, do programa de pós-graduação em ciência da informação da nossa universidade. Professor Edivânio, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Nosso tempo acabou, né? Falta um minutinho só, que é o tempo do senhor também deixar sua mensagem final e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho desempenhado, pelo esforço dedicado à ciência e à tecnologia e inovação em Alagoas, professor. Muito obrigado. Obrigado, Abdias. Obrigado a todos que fazem a Antena 7. Né? E um abraço para todos os ouvintes. E dizer que sim, que estamos firmes e fortes nessa caminhada. Eu falo nós que compomos o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, mas eu falo também, né, em certa medida, a Universidade Federal de Alagoas tem se desdobrado nesse processo, né, e as instituições do Estado também, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a nossa FAPEAL. Quero deixar um abraço aqui para o Georginei Neri, né, que é o nosso coordenador do ponto de presença, que foi o primeiro contato, inclusive, para a implantação do nosso portal de conferência. O Felipe também, o Felipe Alves, que é a pessoa diretamente envolvida com a infraestrutura tecnológica, o Vitor Lemos, enfim, nós temos toda uma
infraestrutura aí, sobretudo de pessoas envolvidas, e sim, esse projeto já deu certo. Já deu certo. Muito obrigado, professor Edivânio Duarte. A entrevista com o professor Edivânio vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, também no nosso canal no YouTube.